Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém? Hoje nós vamos direto ao texto, para a gente conversar um pouquinho. Vamos ler Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Os homens do futebol, eu estou vendo alguns aqui hoje sobreviveram, estão bem, como foi o dia de vocês? Inteiros? O meu não foi fácil, muitas dores. Isso que eu acho que eu joguei muito menos que todo mundo que eu estou vendo aqui. Mas foi maravilhoso, né, irmãos, o tempo ontem. Amém? Mateus 28, do 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos diante da Tua palavra agora. Como isso é grande, Pai, como homens de Deus lutaram e se dedicaram para que nós tivéssemos esse privilégio de ter as Suas palavras em mão, de ter as Escrituras Sagradas em mãos, Pai. Nós Te agradecemos por tamanho privilégio, por tamanha honra, Pai, e pedimos que o Espírito Santo nos oriente essa noite a meditarmos na Sua palavra, de modo que não seja somente letra fria, Pai, mas que ela possa penetrar no nosso coração e fazer o serviço necessário para que, no fim dela, nós possamos aplicá-la para a glória do reino de Deus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos tratar, então, de um assunto que já quem esteve a quarta-feira passada já acompanhou uma parte, o pastor Nadir esteve aqui compartilhando conosco, sobre pregar o Evangelho, sobre a necessidade, sobre o chamado que nós temos de falar do Evangelho para a vida das pessoas. E ele citou esse texto de Mateus 28, do 18 ao 20. Quando o Nadir estava fazendo a exposição dele, às vezes eu cutucava o Serginho e falava: é o texto que eu vou pregar, não é possível, né? Então, Deus quer falar algo no nosso coração, nos conduzindo através dessa palavra. E então, vamos meditar um pouquinho especificamente sobre esse texto de Mateus 28, do 18 ao 20. Tá? Vamos lá. Irmãos, acho que algumas considerações introdutórias para a gente falar a respeito do que está posto aqui. Esse é um texto muito conhecido da igreja. É o texto que nós chamamos de o texto da Grande Comissão. Então, duas considerações introdutórias para a gente pensar esse assunto. A primeira delas, que é onde eu vou dar ênfase aqui nessa palavra, chama-se motivação importa. As motivações importam. E quando eu estava estudando um pouco esse assunto e vendo várias pessoas que já tinham escrito e estudado esse assunto também, me deparei com uma ilustração muito interessante, muito real, que foi um evento histórico que aconteceu no nosso país há pouco tempo, em junho de 2013, vocês vão lembrar aí comigo, quando alguns jovens saem nas ruas lá em São Paulo, jovens, população em geral, saem na rua para protestar contra o aumento da passagem, que era 20 centavos. E aí, rapidamente, as ruas de todo o Brasil são tomadas e as pessoas começam a sair em solidariedade com o exemplo daqueles jovens e começam a ser motivados com o exemplo daquelas pessoas a também protestar, também levar suas pautas, e, de repente, as ruas de todo o país, das menores às maiores cidades, estão tomadas de pessoas protestando. Mas, e aí se dizia assim, bom, não é só por 20 centavos, tem muito mais coisa que nós queremos. Mas quando se olhava para as ruas, eram tantas as bandeiras, eram tantas as reivindicações, que no fim dessas manifestações todas, quando você ouve as análises desse período, a grande pergunta que fica é, afinal de contas, o que eles queriam? Porque havia, inclusive, pedidos contraditórios. Uns pediam uma coisa, outros pediam outra coisa que era totalmente contraditória. Todo mundo se motivou a sair na rua com a sua reivindicação.
Mas, no fim das contas, as pessoas perguntavam, afinal de contas, o que eles querem? Qual é a motivação? Irmãos, trouxe isso para ilustrar, para dizer o seguinte, a motivação importa. Muitas vezes nós podemos fazer a coisa certa, vou colocar algumas aspas aí, com a motivação errada. Na Igreja de Cristo, tudo que nós fazemos tem que vir carregada de uma palavra que o meu amigo Denner, que está aqui, gosta muito, que é intencionalidade. Nós temos que ter o motivo certo para fazer as coisas. E é isso que nós vamos estudar hoje. Qual é a nossa motivação diante dessa mensagem de Cristo de pregar o Evangelho? Amém? A segunda consideração que eu quero fazer é, por que nós falamos em grande comissão? Quando a gente estuda esse texto, ouve falar desse texto, a gente sempre ouve falar desse termo, né? A grande comissão. Né? O que seria a grande comissão? Eu fui fazer uma pesquisa mais básica possível a respeito da palavra comissão. Né? A palavra comissão é um substantivo feminino e tem duas coisas que eu encontrei aqui no dicionário. É o ato ou efeito de cometer, de encarregar, de incumbir. 2, aquilo de que alguém foi encarregado, encargo, incumbência. Quando nós falamos da grande comissão, irmãos, a primeira coisa que a gente vai extrair aqui e pensar é, essa missão, nós somos participantes dela, mas ela não é nossa, ela é de Cristo. Essa missão é a missão de Cristo, no qual nós temos a honra de sermos participantes. Ele nos comissionou, Ele nos chamou para fazermos parte dessa grande comissão. Então, essa é a primeira lição que eu queria que a gente pensasse, e esses são os 2 pontos de introdução. Né? Por que eu falo isso, irmãos? Novamente, para retomar a questão da motivação. Né? Nós podemos fazer, durante um bom tempo da minha vida, por exemplo, confesso que o meu pecado publicamente, eu tinha células, tinha grupos, eu reunia pessoas, eu falava da palavra de Deus. E o grande desejo do meu coração, o que era me ensinado também, é que eu queria ser um grande líder. E aí todo mundo dizia, você vai ser grande, você vai você vai ser um líder de multidões. E aí, irmãos, você pode fazer a coisa certa, vamos colocar as aspas de novo, com a motivação totalmente errada. Porque aí nós vamos ver na sequência aqui, quais seriam as nossas motivações corretas para a gente levar a palavra de Deus até a vida das pessoas. Nós podemos também, irmãos, fazer com as nossas boas obras, né, nós podemos alimentar as pessoas, nós podemos cuidar das pessoas, mas se nós não tivermos a motivação de glorificar o nome de Deus, de glorificar Jesus e de fazer tudo por Jesus, qual é a diferença de nós e qualquer outro grupo de caridade que há no mundo? Então, nós temos outras motivações para fazer o que nós fazemos. E a nossa motivação central é que, como diz Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja dada a glória para sempre. Irmãos, é tudo sobre Jesus. Se a nossa missão, ou se essa missão que nós fazemos parte, não tiver alicerçada na visão de que nós fazemos o que fazemos, porque queremos levar Jesus, levar a bandeira de Cristo, levar aos corações das pessoas, esse que nos guia, que transformou a nossa vida, que nos incluiu em sua morte, então, o que nós estamos fazendo, irmãos, é um proselitismo vazio. Nós estamos levando as pessoas a aderir mais uma religião, mas elas não estão seguindo aquilo que importa, aquilo que a palavra ensina, que é sendo discípulos de Cristo. Então é tudo sobre Jesus. O nosso relacionamento é com Jesus, uma pessoa real. Por mais que eu traga a pessoa, é muito importante a comunidade. Ontem nós conversamos aqui entre os homens, né? E algumas pessoas puderam dar testemunho de como a vida em comunidade tem sido importante para eles. Posso falar aqui do meu exemplo, especificamente. Como a vida em comunidade, como aprender, como sentar com um irmão mais maduro, que me ajuda a corrigir o rumo na fé, é importante
Mas, irmãos, o nosso objetivo central em tudo o que nós fazemos é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. O nosso objetivo central não é fazer com que as pessoas sejam membros da Igreja Evangélica Livre Esperança. Isso é consequência quando nós trazemos uma pessoa para perto e dizemos, nós queremos andar com você, nós queremos cuidar de você, nós podemos ajudar você a caminhar com Cristo. Isso é consequência, nós fazemos isso enquanto comunidade, isso é muito importante. Mas isso não é o mais importante na missão. O mais importante na missão é nós fazermos as pessoas entender que elas precisam caminhar com Cristo, que o nosso relacionamento é com Jesus, com alguém que viveu, que vive em nós, e que nos aguarda na glória, né, irmãos, também. Nós temos a esperança na glória. E aqui vale uma ressalva, muitas vezes a gente se vislumbra, inclusive com isso, né? Com o fato de que no céu tem ruas de ouro, de que no céu tem muros de pedras preciosas. Mas, irmão, se Jesus não estiver lá, isso não importa. Amém? Vamos ler agora, vamos entrar um pouquinho no texto para a gente estudar. Vamos ler o versículo 18, diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Um ponto importante aqui para a gente pensar, irmãos, é por que nós vamos. Por que nós vamos pregar o Evangelho, né? Jesus nos dá como alicerce aqui o fato de que Ele tem toda a autoridade, que toda a autoridade foi dada a Ele. Nós ouvimos uma canção aqui, eu acho que eu não gravei muito bem a letra, mas que fala sobre o fato dele reinar no céu, na terra. Ele é o nosso rei. O pastor Sérgio sempre nos diz que porque Jesus está sentado no trono, é que nós vamos e pregamos. As missões estão alicerçadas. A nossa missão de levar o Evangelho está alicerçada no fato de que Jesus reina e de que Ele tem autoridade. Isso nos dá tamanha segurança, irmãos, porque falar do Evangelho é contracultural. O Evangelho ele vai contra a lógica de qualquer momento, de qualquer período histórico que a gente vive e de que a gente possa viver. E nós temos a segurança, porque nós passamos diversas dificuldades. Quando nós lemos a vida dos apóstolos, né, dá até um pouco de vergonha, né? Porque a gente carrega as nossas dores, cada um carrega as suas dores, seus problemas. Nós choramos, nós nos entristecemos muitas vezes nós achamos que esse fardo é muito pesado, mas quando nós vemos a vida de todos os apóstolos, a gente fica até um pouco assim, poxa, talvez meu problema não seja tão grande assim. E eles suportaram tudo para tornar a missão que Cristo confiou a eles o principal na vida deles. Mas eles estavam convictos da autoridade de Jesus. A grande evidência que nós temos, uma das grandes evidências que nós temos de que essa palavra que nós seguimos, de que esse processo que aconteceu da ressurreição de Cristo é real, é que todos eles preferiram morrer. Muita gente desse período prefere morrer do que negar aquilo que eles viram. E o que eles viram foi, e aqui nós temos nessa passagem, vamos lembrar, que Jesus vem já depois da ressurreição e se apresenta para eles. E eles têm contato com alguém que venceu a morte, e com alguém que está revestido de toda a autoridade que o Pai lhe deu. E é com essa autoridade que Jesus fala, eu tenho autoridade, e sobre essa autoridade que vocês vão marchar. Porque se nós formos marchar sobre a nossa confiança, sobre a confiança que nós temos nas nossas habilidades, elas estão extremamente ineficientes. Desculpa, irmãos, elas estão extremamente insuficientes para que a gente possa levar essa palavra. A centralidade de Jesus no levar da mensagem, ela é muito importante. A autoridade dele nos revestindo é muito importante. Nós vemos quando Paulo, ele vai tratar com a igreja sobre diversos assuntos, sobre assuntos que eram dilemas para eles,
que eram problemas reais que eles estavam enfrentando naquele momento, naquele período histórico, a gente vê que ele sempre traz o exemplo do Cristo. Ele sempre traz o exemplo de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós saímos e marchamos sobre essa autoridade de Jesus, nós vamos encontrar pessoas no caminho, no nosso trabalho, na nossa casa, os nossos vizinhos, né? E aí, qual é a mensagem que eu levo para eles? O mundo está cheio, nós estamos na era dos coaching, né? Todo mundo tem conselho para dar, todo mundo tem alguma coisa para falar. Mas qual é a diferença daquilo que nós transmitimos para as pessoas que qualquer outra filosofia moral, ética? Qual é a diferença? E a gente vê quando Paulo está tratando com os problemas das pessoas. Por exemplo, quando Paulo instigou a igreja de Corinto a ofertar mais, ele não disse para os irmãos, ofertem porque é um bom investimento que vocês vão fazer, se vocês fizerem, vocês vão ganhar mais. Ele não disse, ofertem, porque se vocês não forem generosos, o gafanhoto vai vir e vai roubar a colheita de vocês. Vai vir uma maldição sobre vocês. Paulo não disse isso. Paulo disse, 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O fundamento para levar os irmãos a fazer aquilo de maneira que glorificasse a Deus, é fazer as pessoas entenderem que Jesus nos deu embasamento para isso. Jesus fez isso com o seu exemplo. Vamos lembrar de Filipenses 2, né? Ele esvaziou-se da sua glória e veio buscar homens pecadores como nós. E então ele vai mostrar o exemplo da generosidade do próprio Cristo para dizer para as pessoas, vocês precisam ser generosos. Quando ele foi orientar os maridos, ele não simplesmente ficou dando conselhinhos morais, enfim, não que não seja importante, irmãos, mas ele primeiro situa os maridos da seguinte forma, Efésios 5:25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela. Como que a gente tem que amar? Como Cristo amou a igreja. O exemplo central. Como eu vou lidar com esse problema? Pensa em você quando você precisa aconselhar. Eu fiquei desesperado uma vez, eu tinha 1 mês de casado. Eu não sabia nada. Nesse 1 mês de casado, a minha esposa, ela tinha voltado para São José do Rio Preto para terminar o mestrado, então eu estava morando com o primo dela. Então eu tinha 1 mês de casado, eu não morava com a minha esposa, morava com o primo dela. E na época um irmão de outra igreja me procurou e veio bater papo e disse, olha, estou pensando em separar. Ele falou, preciso desabafar, preciso conversar, e nós fomos conversar, e eu falei, eu não tenho o que dizer para ele. Eu não tenho. Em termos de experiência, hoje, por exemplo, eu teria muito a dizer para ele, eu teria muito a mostrar os meus erros para ele e dizer, olha, como outros irmãos estão me ensinando e me ensinaram a superar esses erros. Mas na época eu pensei, o que eu vou dizer para ele? E aí eu fui atrás de livros, de pessoas que falavam, porque eu tenho que falar alguma coisa para ele. Irmãos, na Escritura, olha como Paulo trata o assunto. Ele traz o exemplo do próprio Jesus. Ele trata o exemplo de Jesus, como Jesus Cristo se entregou por ela. Se entregou pela igreja. Da mesma forma, nós devemos nos entregar. Então, Paulo traz o exemplo de Cristo para lidar com os assuntos presentes na nossa vida cotidiana. Por exemplo, quando Paulo teve que lidar com a divisão da igreja. Quando ele teve que lidar com a divisão da igreja, Paulo não foi lá e simplesmente deu um sermão em todo mundo. Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Em 1 Coríntios 1:13. Por acaso Jesus está dividido? Por que vocês estão divididos então? Porque a igreja como o corpo de Cristo. Então, por que vocês estão divididos? Jesus está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele está falando, gente, vamos olhar para Jesus. É esse o exemplo que Jesus tem nos dado? É esse o exemplo que Jesus nos deu? Irmãos, esses 3 exemplos que eu trouxe aqui é para ilustrar o seguinte, aquilo que já disse anteriormente, mas com esses exemplos de Paulo.
Quando nós vamos para essa missão e começamos a encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, nós começamos a lidar com problemas reais. Lembro um tempo atrás de assistir uma peça pelo YouTube, uma peça de teatro norte-americana, que ela lidava com alguns dilemas de missionários que iam para a África. E o primeiro dilema, e assim, a peça tinha uma certa, era um pouco cômica, assim. E aí o primeiro dilema que eles enfrentavam é que eles chegavam na casa e falavam assim, meu Deus, não tem campainha, eu fui treinado para tocar a campainha da casa, e agora? E aí eles chegavam e começavam a falar para a pessoa, olha, eu tenho uma história para te contar, que era assim, assim, assado, era uma determinada religião, não é exatamente a respeito da fé que nós seguimos. E aí a pessoa olhava para ela e falava assim, muito legal a tua história, mas eu tenho esse aqui problema de saúde, é um problema um pouco bizarro, porque a história é cômica, né? Então, não vou reproduzir aqui. Você, mas eu tenho esse problema de saúde aqui, como é que essa história me resolve? Então, as pessoas elas vão nos apresentar problemas reais quando a gente for até elas. E como que a gente vai responder? Como que o Evangelho responde aos questionamentos da nossa geração e das gerações que virão? Sempre com a mesma fórmula, irmãos, olhando para Jesus, porque Jesus é o central dessa missão. O central dessa missão não é o que nós pensamos, é o que Ele já nos deixou, é o que Ele já nos determinou que falássemos. Nós seremos transformados, irmãos, aqui uma frase do Timothy Keller, o Tim Keller, né? Seremos transformados não com regras de faça isso, faça aquilo, mas quando observarmos que tudo é uma resposta àquilo que Cristo fez na cruz. Então, para a gente começar a pensar aqui sobre missão, ou sobre essa comissão, sobre esse ide, falar do Evangelho, a gente tem que pensar que nós estamos sob a autoridade do Cristo e que tudo o que nós fazemos é dele, por ele e para ele. Ele é o central da nossa pregação para o mundo. Jesus é a motivação e o tema da nossa pregação. Versículo 19, vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá? Quem tiver, quem não tiver, tudo bem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o famoso ide, na minha tradução é vão, né? Ide. A gente sempre fala, isso é muito conhecido nos círculos evangélicos, né? O ide, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Irmãos, vão é uma ordem. Por que a gente precisa enfatizar uma coisa que parece tão óbvia? Porque é uma cultura que se instalou nos nossos dias de dizer o seguinte, as pessoas chegam e falam assim, mas eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ser um missionário. Olha, você pode não ser chamado para ir para Madagascar, talvez. Talvez você não seja chamado para ir para o Haiti. Como os nossos irmãos, nós vamos ver aqui no dia 6, na nossa live, muitos deles foram chamados, então estão entregando sua vida lá. Mas você foi chamado para pregar o Evangelho. Mais do que isso, você foi ordenado. Será que algum marido teria coragem de dizer que ele não tem chamado para ser fiel à sua esposa? Será que alguns de nós teria coragem de dizer que nós não fomos chamados para amar o nosso próximo? Será que a gente teria coragem de dizer o seguinte, não, mas eu não fui chamado para não roubar? Não. Mas quando a gente fala de missões, aí nós queremos que um anjo venha do céu, apareça no nosso quarto, em volta de uma fumaça, né? Aquela coisa hollywoodiana, às vezes que a gente vê, né? E fale assim, agora eu quero que você vá e pregue o Evangelho. Irmãos, não, essa missão já nos foi dada, essa ordem já nos foi dada. Isso está na palavra. O próprio Jesus, encontrando com os discípulos, disse para eles, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. E aí eu pergunto, por acaso se alguns irmãos não cumprissem essa ordem, se vários irmãos não tivessem pegado essa bandeira, corrido, você estaria sentado aqui? Eu estaria ocupando esse lugar? Nós somos frutos disso, irmãos, uma coisa que às vezes a gente mistifica, porque há uma grande honra nisso, há um grande privilégio nisso. Mas no dia a dia, irmãos, não fique fantasiando muito. Vai e pregue,
Vamos ir pregar, vamos falar para as pessoas. De tamanho amor que nos alcançou. E da misericórdia com que Ele nos tratou. Eu emprestei uma frase aqui de um jovem pregador brasileiro, um jovem bem midiático, o Iago Martins. Ele diz assim: se você é um cristão, você será testemunha de Cristo. Se você se sente confortável com a ideia de não ser testemunha dele, ou você não é verdadeiramente salvo por Deus, ou é imaturo em sua fé. Cuidado, talvez você esteja fortemente enfermo. Quem nunca evangeliza, precisa ser evangelizado. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente passa por muitas dores, por muitos problemas. Mas o central na nossa vida é glorificar a Cristo. A gente sabe que a gente tem uma esperança na glória, e como diz Paulo, nenhum dos nossos problemas pode ser comparados com a esperança que nos foi revelada. E agora nós temos, por amor a este Cristo, e também as pessoas, levar essa mensagem a todos. E talvez você diga assim: poxa, mas e aí como é que eu vou fazer, né? Eu tenho uma certa dificuldade de falar, eu tenho uma certa limitação. Irmãos, todos podem fazer de alguma forma. Tem um livro que eu acho muito interessante, da editora Mundo Cristão, chama-se, um livro brasileiro, chama-se Igreja Sinfônica. Por que Igreja Sinfônica? Vocês já viram a ideia de sinfonia, né? Das orquestras. Então, numa orquestra você tem percussão, você tem piano, você tem instrumentos de sopro, harpa, violino, etc. Cada um tem o seu timbre diferente, cada um sozinho faz um determinado som. Se você colocar eles sozinhos, separados, cada um tem uma determinada função, seja rítmica, harmônica, né, Bruno? Bruno que sabe bem disso. Mas como que uma orquestra consegue unir todos esses instrumentos completamente diferentes e fazer uma linda canção? E fazer um grande concerto? Porque todos eles estão sob a batuta do mesmo maestro, de um único maestro. E todos eles estão regidos por uma teoria musical, que parte desse maestro. Nós temos na igreja diversidade de dons. Muitas vezes é isso que eu falei, a gente meio que fantasia isso, né? Fica assim, não, mas então eu tenho que ir lá na praça, pregar. Seria bom, ótimo, joia. Não estou falando que isso não deve ser feito. Mas, ou a gente tem que pensar que a gente tem que ser grandes teólogos, né? Seria bom, eu acho que todo mundo tem que estudar para chegar ao máximo que pode. O mais longe que pode, dentro da sua limitação de tempo, de intelectualidade. Tem que chegar o mais longe que pode. Mas, irmãos, pregar o evangelho... Som, beleza. Fui boicotado, vocês viram, né? Mas, irmãos, para nós pregarmos o evangelho, há muitos assuntos que nos demandam muito estudo na palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para você com toda sinceridade. Quando nós falamos da pregação do evangelho, essa palavra é muito simples. Lembra que nós falamos, acho que, não sei quem estava aqui o último dia que eu falei, que eu preguei, eu me dediquei a falar um pouco disso. Nós éramos pecadores, destinados à ira de Deus. Não havia nada em nós que agradasse a Deus, e Ele, por amor e misericórdia, através do Seu Filho, nos leva à morte e à ressurreição com Ele. A pregação do Evangelho é muito simples, ela está centrada na grande obra que Jesus fez por nós na cruz. Se um cristão não souber dizer o que é a obra da cruz, e como Jesus nos transforma a partir da obra da cruz, e nos leva à morte, e faz com que o próprio Cristo viva em nós, aí, como diz essa palavra aqui, essa é a frase do Iago Martins, nós é que precisamos ser evangelizados. Como eu disse mais uma vez, especialize-se, estude o máximo que você puder, busque o máximo que você puder, mas não use as suas limitações como desculpa, porque todos nós estamos aptos, porque nós passamos por esse processo. Todos nós estamos aptos a falar
da obra da cruz de Cristo. Outro exemplo que eu podia citar aqui é da igreja como um time de futebol. Eu não quero usar exemplo de nenhum time que teve ontem, porque ontem havia muitos times disfuncionais, né, Milton? Tinha time que tinha um Milton que é boleiro quase profissional, né? Joga bola que é uma maravilha. Aí tem outros que tem um toste. Para correr, já corre 2 minutos, os outros 10 ficam ali apoiando nos colegas. Não, vamos usar o exemplo de um time funcional. Vamos usar o exemplo de um time onde você tem um bom goleiro, bons zagueiros, você tem os laterais. Você não espera que um goleiro faça gol, espera. Então, cada um tem uma função dentro desse time, mas todos eles correm para o mesmo objetivo, que é o gol. E a nossa função como igreja é glorificar o nome de Cristo entre as nações, é ir falar do Evangelho, e cada um corre de uma determinada forma, com as suas próprias habilidades, com a sua própria maneira de fazer, encontram suas formas, mas nós temos um único objetivo, uma única mensagem, um único maestro para nos reger nesse processo. No versículo 20 diz, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, nós não fomos chamados para inventar a roda. A gente não foi chamado para inventar uma grande teoria. A gente foi chamado para pregar aquilo que nos está posto. Se eu não tenho o que falar para as pessoas, é porque eu não tenho me alimentado da palavra. Mas se eu tenho me alimentado dessa palavra, se ela tem me tratado todos os dias, se ela tem me conduzido na minha vida, eu certamente vou ter o que falar para as pessoas. E quando uma pessoa encosta do teu lado no trabalho e fala de uma determinada dificuldade, você tem o exemplo de Cristo para falar para ela, porque você necessariamente, em algum momento, passou ou por a mesma dificuldade e teve que ser tratado através do exemplo de Cristo, ou então você já sabe, porque você passou por uma mensagem, você fala assim, poxa, mas olha, Jesus ele lidava assim com esse problema. Paulo dizia que a gente devia fazer assim, assim, assado. Então, nós temos exemplos e sobra. E porque nós somos chamados, irmãos, para pegar algo que já nos foi dado, que já nos foi confiado. E aí, irmãos, uma outra coisa, eu gostaria que vocês abrissem agora Atos 20, capítulo 20, para a gente encerrar. Atos 20, o versículo 18 até o 24. E esse texto é um texto que, semana passada, também o Nadir leu especificamente o versículo 24, mas nós vamos ler do 18 ao 24. É um texto que tem mexido comigo especialmente nos últimos dias. Ontem eu contei um pouco da história recente do que eu tenho passado, eu e minha família temos passado, para os homens. Gostaria de contar um pouco para alguns irmãos, a maioria dos irmãos já sabe, mas como Deus tem tratado com a gente através desse período, né? Nós, há um pouco mais de um mês, perdemos a mãe da minha esposa, a nossa sogra, a minha sogra, né, no caso, a mãe da minha esposa, e nós ficamos com 3 adolescentes lindos. Está o Júnior aqui me acompanhando, né, o famoso Juca. Eu e a Camila ficamos com 3 adolescentes lindos aí para cuidar, né? E a minha vida estava, de certa forma, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, muito boa parte dos problemas que nós mesmos criamos, né? Mas ela estava confortável, e eu pensava nos meus planos, e os primeiros dias foram ótimos. Eu falava assim, bom, eu tenho o privilégio de poder cuidar dos meninos, mas começou com a mudança de casa, né? Aí tenho que mudar de casa, quanta dor, mudar de casa. E aí reclamei no colo de alguns irmãos aí, a irmã falava, pô, cara, calma, você está sendo um pouco ingrato, porque, olha, você tem essa condição, você está sendo isso, vai dar certo, olha, se você fizer isso, mas foi tanta dor, E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu olhei para ele, irmãos, vamos ler eles, que aí eu vou explicar para vocês qual foi o efeito que isso tem feito na minha vida e no meu coração. Versículo 18 de Atos 20 diz, quando chegaram,
ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Aqui é Paulo falando para os irmãos. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo está falando de que ele passou por períodos de sofrimento, de provação. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Vamos prestar atenção nessa parte aqui, irmãos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O choque que esse texto provoca no meu coração, que esse texto tem provocado no meu coração é: até quando eu vou colocar os meus planos na frente? Até quando eu vou colocar os meus desejos, as minhas metas, as minhas relações profissionais, pessoais, à frente da missão que Cristo nos deixou? Tudo desmorona assim, irmãos, ó. Tudo desmorona. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, e estamos cumprindo a vontade de Deus, irmãos, não tem naufrágio, não tem dor, não tem aflição, não tem sofrimento que nos faça, que nos impeça de correr essa corrida proposta. Veja um exemplo que Paulo nos dá aqui, irmãos. O exemplo que ele nos dá, veja que ele está falando de um caminho de sofrimento, inclusive. Ele está falando, olha só, eu nem sei o que me espera lá em Jerusalém, para onde eu vou pregar. Eu estive aqui com vocês, eu preguei com vocês, eu passei, o Senhor me cuidou, eu servi o Senhor com humildade, com lágrimas. Eu fui severamente provado pelas conspirações dos judeus. Todo dia tentavam alguma coisa diferente para me matar. Para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que o Senhor vai me avisando que tem perigo, que tem prisão. E aí ele termina dizendo assim: mas eu não me importo. Eu não me importo. Eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele nos confiou, irmãos. Jesus nos confiou essa missão. Ele nos confiou que nós pudéssemos correr essa corrida. Ele nos propõe essa corrida, nos coloca nesse caminho, nos dá uma bandeira, que é a bandeira do Evangelho, que nós precisamos levar. E muitas vezes a gente olha, mas precisava de um sapato melhor. Eu não estou falando que essas coisas, irmãos, que as coisas que nós trabalhamos e pagamos uma escola para o nosso filho, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas talvez um desafio para nós, né? Para nós, agora eu estou cuidando dos adolescentes, então para você que é pai também. Nós estamos criando as nossas crianças, os nossos filhos, para ser bem-sucedidos na roda do mercado, somente, ou nós estamos ensinando eles a glorificar a Deus? Qual vai ser o nosso choque se o nosso filho disser: pai, muito legal, fiz faculdade, achei legal, bacana, tal, mas eu quero ir para Madagascar e pregar o Evangelho Porque muitas vezes, o que a gente tem visto, que a igreja tem absorvido essa lógica, muitas vezes, é que a gente tem vivido para satisfazer os nossos desejos, e a gente tem reproduzido isso nas nossas crianças. Falo pela minha criação, né? O grande desejo da minha mãe que você tenha um trabalho, ganhe sua grana, sua família, e ponto, acabou. Nós estamos ensinando as pessoas que o mais importante da nossa vida
é o Evangelho, que o mais importante da nossa vida é completar essa missão, esse não era o centro da minha vida. E eu parei, olhei para esse texto e falei assim, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. E essa situação toda de aparente tragédia na nossa vida mostrou isso. Olha só como eu estou preocupado com os meus planos, que nem são tão grandes assim. Olha só como eu estou preocupado porque nessa casa aqui eu não vou ter um quarto para estudar. Meu, olha como a gente está preocupado com as coisas que se esvaem assim, como a poeira. Quando a gente deveria se preocupar com o mais importante, com aquilo que não perece, com aquilo que dura toda a eternidade, que é levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Porque, irmãos, o que transformou a nossa vida? Uma frase muito importante aqui para a gente, de Charles Spurgeon, é assim: o Evangelho é um mendigo contando para outro mendigo como ele encontrou o pão. Aonde ele encontrou o pão. Eu e você, mendigos, encontramos o pão. E agora a gente vai, chama outras pessoas e diz, viu, eu sei o que está passando. Porque muitas vezes as pessoas estão com os olhos nos seus próprios problemas, elas têm dificuldade de lidar com as suas dificuldades. Quando as pessoas estão em problemas, muitas vezes elas não veem a saída, elas não veem a solução, e você é a pessoa que pode chegar do lado e dizer, olha para cima. Eu sei de um lugar onde tem pão, e quando você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Nunca mais vai ter fome. O Evangelho é o mendigo contando a outro mendigo aonde encontrou pão. Pregar e fazer discípulos, irmãos, é levar as pessoas à mesma experiência transformadora que nós vivemos. É até um ato de egoísmo se nós deixarmos com que isso pare em nós. Tamanha transformação que nós vivemos, isso precisa ser um ato de amor a esse Cristo que nos resgatou, pegar a bandeira do Evangelho e levar a todas as pessoas e dizer, irmãos, vem aqui, vou te mostrar onde tem pão. Amém? Vamos orar, irmãos? Gostaria que o Ministério de Louvor está aí, Bruno, pode tocar uma música para a gente encerrar? Vamos ficar de pé, irmãos? Vou dizer uma coisa para todos aqui. O processo de fazer discípulos, de cuidar de pessoas, é um processo dolorido para quem faz. Quando... Estou falando do meu exemplo agora. Talvez se você olhar aqui para mim, você não sabe quanto investimento tem de outros irmãos. Quanta bronca muitas vezes tem de outros irmãos, do pastor e de irmãos que estão aqui, que acompanham. Quanto cuidado tem das pessoas. Discipulado é muitas vezes você pegar uma pessoa, como eles fazem comigo, e dizer assim, viu, você está andando no caminho errado. Porque o nosso processo, muitas vezes a gente confunde um pouco isso, né? Que nós falamos o Evangelho, criamos o Filho, né? Damos luz ao Filho e aí deixa ele jogado por aí, né? Não, irmãos, a gente tem responsabilidade com o crescimento das pessoas, com o cuidado das pessoas, em tratar das pessoas. E isso é um processo tão dolorido que muitas vezes exige com que você olhe para o olho da pessoa e fale assim, você está fazendo tudo errado. Não foi assim que Jesus ensinou. E glória a Deus, graças a Deus, que nós temos a nossa vida em comunidade e podemos ser cuidados e podemos cuidar uns dos outros. Esse processo de discipulado, irmãos. Mas, acima de tudo, a gente aprende a amar a comunidade, né? O meu desejo é ver essa comunidade muito grande, ver muita gente e tal, mas o central não é glorificar o nome da comunidade, o central é que as pessoas cheguem ao conhecimento desse Cristo, que nos resgatou, que nos amou e que todo dia demonstra o seu amor para conosco. Quando nós somos cuidados por cada irmão, quando nós somos abraçados por cada irmão nas nossas dificuldades. Amém? Então vamos hoje pedir para Deus, se for o caso, que você peça perdão pela sua omissão, mas se você já tem feito, peça a Deus para que Ele dê capacidade, porque Ele é o dono dessa missão e é Ele que nos conduz nessa pregação do Evangelho. Amém? Senhor, nós te agradecemos e
nos colocamos diante de Ti, Pai. Inclusive para pedir perdão, Pai, para nos arrependermos, Pai. Porque muitas vezes nós somos omissos diante de uma ordem que o Senhor nos deu. De ir, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Nós estamos num mundo caído, Pai, de pessoas com muitas dores, com muitos sofrimentos, num lugar com tantos dilemas. E muitas vezes nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Nós estamos olhando para os nossos planos tão mesquinhos, Pai. E nos esquecemos de que há um exemplo nos deixado daquele que entregou a sua vida, que se esvaziou da sua glória e veio buscar homens pecadores, Pai. Senhor, que esse exemplo nos motive, porque o Senhor é Rei, Pai. E sobre a bandeira desse Rei nós devemos marchar, Senhor. Nós devemos encontrar as pessoas e dizer para elas o tamanho desse amor que nos foi alcançado. E dizer para elas que é possível que elas encontrem pão, que é possível que elas encontrem aquilo que satisfará elas por toda a eternidade. E que por mais que elas tenham problemas, há uma fonte que jorra água viva, do qual as pessoas bebendo nunca mais vão ter sede, Pai. Senhor, nós temos essa preciosidade nas nossas mãos, essa palavra maravilhosa, no qual muitos homens lutaram para que nós tivéssemos. E que o Senhor nos encha, Pai, de coragem, de intrepidez, para levar isso o mais longe possível e para o maior número de pessoas possível. Pai, mas acima de tudo, nos capacite, Pai, e nos chame a atenção sempre que necessário, para que a gente não faça nada, Pai, nada para a nossa própria glória, mas para a glória do Seu nome, Pai. Que nós sejamos anulados nesse processo para que Cristo viva em nós. Que nós sejamos diminuídos nesse processo para que Cristo viva em nós, porque nós sabemos que pelas nossas próprias forças nós não temos condições. Nós sabemos que com os nossos recursos, eles são escassos, eles são falhos, em determinado momento vão acabar, Pai. Mas o Senhor é dono dessa missão, é o Senhor que sustenta essa missão. E baseados e firmados e alicerçados em Ti, nós alcançaremos o êxito necessário para glorificar o Seu nome, Pai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos e pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas em amor e misericórdia. Amém. Amém.